A primeira mudança na IPDA, ou as primeiras que ocorreram, logo após o falecimento do missionário, isso em poucas horas. A Débora Miranda noticiou a morte do pai aonde? No Facebook, Twitter, em redes sociais. Coisa essa que o missionário, de certa feita, disse que o Facebook e o Twitter era coisa do diabo. Eu estava sabendo ontem, minha esposa estava falando comigo. Eu estava sabendo ayer, minha esposa falava comigo. Sobre o como é que fala? É suíte, não é suíte, aquele computador que a pessoa escreve toda o seu diário que ele passa. Como é que chama? Twitter. É Twitter. E outro como chama? E outro se chama Facebook. Então, esses dois são instrumentos do diabo. São instrumentos del diabo. Que muitos crentes caíram no laço do diabo aí. E muitos crentes caíram na trampa del diabo. Estão escrevendo o diário da sua vida ali. Estão escrevendo o diário de sua vida Isso é de Satanás. Isso é de Satanás. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. É o inferno se levantou contra você. É o inferno que se ha levantado contra você. Para te enganar. Esses aparelhos diabólicos. E que não queria permitir no site da igreja. E não tinha mesmo no site da igreja rede social do Facebook e Twitter. Foi ter só a partir da sua morte. Então já é a primeira mudança, que a igreja permitiu os membros terem redes sociais. Outrora, eu estava na Igreja Deus e Amor, tinha o Orkut, mas o Orkut não estava lá no site da Igreja Deus e Amor, não tinha comunidade do Orkut. A gente participava do Orkut, me lembro, os jovens, inclusive, a família Miranda estava lá, foi lá que eu conheci muitos deles. A segunda, que ocorreu também poucas horas do falecimento do missionário, a Leia Miranda dando entrevista para a TV, para a Rede Globo. Saiu no G1. Perda irreparável. Ele, para esse ministério, essa obra, é insubstituível. Aí muitos dizem, mas ela não era membro ainda. Mas a igreja não permitia ninguém dar entrevista. Eu me lembro que o Valdir de Souza, o homem sem língua, uma vez foi dar uma entrevista na Espanha, contar o seu relato, que Deus tinha curado ele, fazendo ele falar sem língua. Eles queriam punir ele, na época. Dessa terceira mudança, a própria Leia, voltando para a Igreja Deus e Amor automaticamente, em poucos meses. Porque no regulamento da Igreja Deus e Amor, você que era excluído do rol de membros da igreja, excluído da igreja, teria, para voltar, que falar com a diretoria e esperar no banco no mínimo 2, 3, 4 anos, depende do caso. E a Leia não cumpriu nada disso, porque a Leia foi expulsa da IPDA. Essa que não foi, foi. Em 2005, quando ela e o Sérgio Sora brigaram com o missionário, o Sérgio Sora queria ser o presidente da Igreja Deus e Amor, o missionário não deixou, e ele começou lá a falar que o missionário agredia a esposa, que o missionário fazia isso, que o missionário fazia aquilo, e deu um fuzuê, inclusive, com polícia e tudo. O Antônio Ribeiro, que controlou toda a situação, isso no dia 29 de janeiro de 2005, dizer que a quarta mudança foi a removida da cabine de prova de bala que o missionário usava, que muitos também criticavam. Ah, que homem de Deus é esse que usa a cabine de prova de bala? Espera lá. Em 1992, ele levou 3 tiros, pregando contra o pecado lá. Certo que na época estava pregando contra o divórcio, e teve um que se revoltou e foi lá e disparou 3 tiros nele, pegou de raspão. Para zelar da sã doutrina desta igreja, no ano de 1992, o missionário Davi Miranda sofre um atentado. Uma grande concentração do antigo templo já demolido, quando se preparava para fazer a forte oração de explosões de milagres. O homem se aproxima do altar, dotado dos espíritos imundos, dispara uma arma com 3 tiros e acerta o seu peito. Mas este homem de Deus, missionário Davi Miranda, nem sequer sofreu um ferimento. Olhando a sua veste, notou que apenas no seu avental havia ficado somente as marcas da bala. Escute com atenção. Devido à gravação muito antiga, apenas podemos notar o disparo de 3 tiros. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso não permitiu que nada o acontecesse. Então,
tiraram quando o missionário morreu, né? É a mudança. Sei que não é a grande mudança, mas é a mudança. Depois vem, então, o telão, né? O telão na igreja toda. É a quinta mudança. Aí muitos vão dizer que o telão é bom para o pessoal que fica lá embaixo da arquibancada, lá no fundo, que não consegue ver quem está lá em cima do púlpito, enxergar. Enfim, mas o missionário não permitia na época, né? Vocês tomem cuidado que a mão de Deus pesa. O Senhor pesará a noite, Débora Miranda. Entra novamente pelo caminho estreito. Fecha essa porta larga de Satanás que tu abriste junto com outros, com esses jovens corrompidos que tu rompeste, com palavras chula, pregação chula, palestra chula, que não foi Deus que colocou na tua boca. Esses encontros de casais que tu foste palestrante são algo de pornografia para os casais. Eu não estava lá não, e nem participei dele não. É Deus que me revela estas coisas. Toma cuidado. Amados irmãos, da Deus é envolvido na igreja. Luta em jejum que Deus, Ele vai retornar a palavra. Porque Deus não tem poderia sobre nenhum. Só precisou de Elias. Os outros profetas perderam a coragem e foram se esconder em poços. Mais de 700 profetas se esconderam em poços. Mas Elias restaurou a doutrina, restaurou o culto a Deus no Monte Carmelo, eliminando os profetas de Baal. E eu creio que Deus vai eliminar esses profetas de Baal, da Deus é bom, e trazer a pureza que o missionário da Bíblia está pregando nesta igreja. Batalha, irmão, você não vai dizer, diga! Deixa brecha, diga, mostra como que o pecado se na cara de Loivar e de Débora Miranda, porque ninguém aqui dessa terra é mais do que ninguém. Verdade. Todos nós estamos no mesmo barco de salvação. Mas quando Deus manda falar com a autoridade, temos que falar. Sendo consciente das nossas próprias fragilidades. Pois Paulo diz, aquele que cuida está em pé. Ore para que não caia. Eu sei muito bem que eu sou um ser humano e posso errar. Mas quando Deus coloca na minha boca, coloca as revelações para me falar, e falarei em que cumprir o meu chamado. Débora Miranda, Loivaldo Almeida, com Deus não se brinca. Loivaldo, estás no poço de enfermidade e tu estás ao passo da sepultura. Tomem cuidado com o que sai da vossa boca. O Senhor não dorme nem brinca de ser Deus. E o diabo não brinca de ser diabo, Débora Miranda. Tu sabe que o teu pai te ensinou o caminho da salvação, Débora Miranda. Ele ensinou a todos vocês o caminho da salvação. O caminho da salvação é o que ele pregou. Glória a Deus. Mas tu não tens boca, tu nem tem autoridade para expulsar esse demônio que te colocou no caminho dos mortos. Vocês estão andando no caminho dos mortos e não dos vivos. Glória a Deus. Pela vaidade pecaminosa que entrou na tua vida, tu não tens autoridade para expulsá-lo. Mas eu vou expulsar e pedir nas minhas orações em nome de Jesus Cristo. Essa pombageira que te põe para fazer física correr na rua, com calças apertadinhas, com soro, com short de física dentro de casa, ela vai cair por terra.
passou. Essas calças compridas das mulheres, esses vestidos horrorosos colados no corpo. O Senhor me mostrou uma vez que isso é leviandade, que ele vê uma serva vulgar com essas roupas. Esse jovem com essas camisetas que aparecem os mamilos do jovem. Camiseta não é roupa para ninguém usar. Ela só serve para dormir. Olha lá, porque se for transparente para Deus não serve. Ele gosta de estar no altar de camiseta, calça jeans, essas roupas mundanas, essas calças jeans rasgadas da Maria Pulanco, é de espírito de miséria. Cuidado, irmãos. Glória a Deus. Se eu já estou ficando rasgado, ensina Débora Miranda, ensina pastor Olival de Almeida, se não quiserem descer a sepultura sem salvação. Acata o que Deus está me dizendo nesse vídeo, porque aqui está uma que congregou aí também, nos anos 90. E eu saí da igreja, não foi por rebeldia nem divisão, foi Deus que me ordenou que eu saísse. Eu estava agarrada na placa, e Deus disse, desce da placa que não tem obra mais contigo aí. E sempre orei por essa igreja. Eu recebi muitas curas com o que você está caminhando aí. Glória a Deus. Eu não cuspo do prato que como. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui. Eu não saí com o que quis. Eu saí com raiva, porque Deus estava dando. Eu briguei com Deus. Eu peguei uma guerra civil com Deus para não sair dessa igreja. Deus falou, tem outra obra na tua vida. Saia, que eu tenho outra obra que será revelada e revelou. E eu estou aqui.